Jonas, Hebreus capítulo 10. Jonas pode vir aí para se ajeitar. A gente vai abrindo lá em Hebreus capítulo 10. E as crianças, os bebês aí, né? Até os 3 anos, 2 anos, né? Podem, se quiserem ir lá. Hebreus capítulo 10, verso 32 em diante. A palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de reprovação quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis dessa forma a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, todavia, da fé, para a conservação da alma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos só ouvir uma música aí, eu continuo aqui, tá? Amai-vos uns aos outros, tanto
Muito bem. Como aguardar a segunda vinda de Jesus? A gente viu que, entre outras coisas, na continuidade daquilo que temos meditado, existe lá nos versos anteriores justamente isso. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Eu expliquei a vocês que isso se dá no contexto de colocar uma placa sobre si, numa relação absolutamente hostil entre a igreja e o Estado, ou entre o Estado e a igreja, né? Fazendo com que, mesmo diante de circunstâncias onde esteja em jogo a nossa vida, esteja em jogo a vida de nossa família, esteja em jogo nossos bens pessoais, mesmo a despeito disso, ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, para andarmos evitando o perigo de nos afastarmos de Deus, existe o aspecto da congregacionalidade que eu expliquei com detalhes a vez passada. Congregacionalidade, olha que interessante. Eu acho bem estranho alguém querer perseverar nos caminhos de Deus fora da congregacionalidade. Nunca houve isso na igreja, irmãos. Nem no Antigo Testamento, a não ser quando Deus ainda não tinha construído para si um povo, tá bom? Essas ideias aí estranhas que existem de a gente pode exercer a fé fora da igreja, isso já foi condenado pelos concílios da igreja, tá bom? A gente não precisa exercer muito esforço para isso. É só porque, de quando em quando, eu sempre encontro pessoas que querem tentar justificar a sua ausência do aspecto congregacional. Então, a gente evita a apostasia com isso. Quem abandona a congregacionalidade está dando passos largos para abraçar a apostasia. E aí tem muita dificuldade, obviamente, de amar seus irmãos. Há também o aspecto não só da congregacionalidade, mas da receptividade. Lembra disso? Onde ele diz lá no verso 29, de quanto mais severo o castigo, ele está fazendo uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. E se no Antigo Testamento as pessoas sendo menor já foram punidas, você imagina aqueles que calcarem aos pés ao Filho de Deus, quer dizer, dar um chute na cara de Cristo. A gente fala de Moisés, né, que deu 2 pauladas na pedra, né? E o Novo Testamento fala que a pedra era Cristo. Fala, nossa, Moisés está meio nervosinho. Aqui ele fala de dar chute na cara. Moisés deu tapa na cara, a gente dá chute na cara. Veja que interessante. Então, se a gente se não escapa no Antigo Testamento quem menosprezou a palavra de quem era menor do que Cristo e quem desprezar a palavra do próprio Cristo. Então, seja aberto, né? Nesse sentido, ultrajou o Espírito da graça. Seja aberto ao Espírito da graça, fazendo exatamente aquilo que ele espera que façamos. Então, congregacionalidade e receptividade, a gente viu isso a vez passada. Aí chegamos agora no verso 32 em diante, onde ele vai expor com clareza como nós devemos fazer, o que fazer para aguardar a vinda de Cristo. Basicamente, com uma boa lembrança, uma boa confiança e uma boa perseverança. Amém? Fecha a Bíblia e vamos embora. Eu vou explicar só um pouquinho, mas é só isso, tá bom? Verso 32, lembrai-vos. Ele diz dessa importância da lembrança. Verso 35, não abandone a vossa confiança, a importância da ousadia. E no verso 36, tendes necessidade de perseverança, a importância da perseverança. Me parece que eu me lembro do bordão de Freud, basicamente era um triozinho, né, que era relembrar, reviver e reelaborar. Isso é o bordão de todo psicanalista, tá bom? Relembrar, reviver, reelaborar. Não é o nosso bordão, beleza? Eu só estou falando que existe tríades por aí, né? E a nossa tríade é lembrar, confiar e continuar. Só isso. A importância de ter uma boa lembrança. Na verdade, as experiências anteriores deviam estimulá-los, a proximidade da recompensa deveria fortalecê-los e o temor do desagrado de Deus deveria dissuadi-los. Então, antes de tudo, o passado deve ser uma experiência de estímulo. Na hora da dificuldade, da beira da morte, de tratamentos injustos,
de circunstâncias, assim, a gente precisa lembrar. Só que qual que é a diferença entre esse tipo de lembrança e um amargurado? O amargurado também lembra. Eu me lembro, uma vez eu perguntei para um camarada, estava afundado num poço de amargura, nas minhas andanças por aí, eu estava lá em Marte, indo para Saturno. Daí eu resolvi perguntar para o cara, quando é que isso começou? Nossa, mano, você não tem noção. Ele falou 25 minutos 1 ano, mais 25 minutos 2 anos. Falei, bom, quem mandou perguntar, né? Eu olhei para o relógio e falei, 3 horas eu vou ficar aqui até chegar no dia de hoje. Qual que é a diferença entre o cristão e o amargurado? Porque o amargurado também tem lembrança. Basicamente, é o objeto da nossa lembrança. O amargurado tem lembranças que deveriam ser esquecidas há muito tempo. Aliás, diga-se de passagem, eu já falei isso para os irmãos, é uma pressuposição daqueles que são dizimistas, né? Onde a Bíblia diz que se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, a gente deve deixar a oferta, resolver a parada e depois continuar ofertando. O que significa que, basicamente, a continuidade do exercício da oferta é a continuidade da certeza da limpeza do próprio coração. Então, um crente dizimista e amargurado é uma contradição de termos, beleza? A gente está fazendo isso por puro legalismo se a gente fizer. Por quê? Porque tem que resolver as questões que existem dentro. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando as pessoas vos insultarem. Se só insultar, tá bom, né? Perseguirem e disserem falsamente. O problema é que algumas dessas palavras não só tira a honra, mas o segundo passo é tira a vida. Tá? Ninguém atenta contra a vida antes de atentar contra, primeiro, a honra. Primeiro é o abstrato, depois o concreto. É assim que funciona. Tá? Então, quando você começa a ver gente lhe distratando verbalmente, você pode ter certeza que fisicamente está logo a seguir. Constrói-se a perseverança de amanhã com vitórias de hoje. Constrói-se a perseverança de amanhã com vitórias de hoje. Na sua paixão, aqui ele diz que, no verso 33, alguns estavam se tornando como em espetáculo. Veja que estranho, né? Rir da cara dos outros, da desgraça dos outros. Coisa mais triste isso. Mas, por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Foi um verdadeiro espetáculo público. Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário e então Jesus exclamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. É a morte de alguém. Isso aqui não é coisa para brincar. Uma vez eu vi lá em São Paulo, naqueles canais perto, no Campo Belo, esqueci o nome daqueles canais chique lá, daí, mas que enche, né? Passando por um daqueles canais lá, o cidadão tinha acabado de tomar um tiro, estava morto. É triste, mas nem conheço o cidadão. A Bíblia diz que a morte, nem Deus se alegra com a morte do ímpio. A morte não é coisa para se alegrar. Mas, veja, Jesus morreu, expirou, e vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, os caras não tinham nem um circo para ir, foram lá no circo ver Jesus morrer. Veja que interessante. E de maneira semelhante, às vezes, os crentes, ele está dizendo aqui no verso 33, são através de grandes lutas e sofrimentos colocados em espetáculo público. Tem gente que gosta da desgraça alheia. Tem gente que gosta, compra até pipoca para poder participar da miséria do outro. Não faz nada para ajudar, mas gosta de assistir os outros sofrer. Eu fico imaginando aqueles... Como é que é o nome, Marconi? Aquele negócio lá que o pessoal ficava assistindo lá em Roma, lá. Esqueci. Como é que é o nome? Isso, lá, desgraça. O cara, imagina lá, soltava o leão com fome. O leão, não era o centauro, o cachorro que eu tinha, que era bravo. Nunca a nossa casa foi assaltada com um centauro vivo. O centauro era bravo. Negócio de esse cachorro aí. Ah, é? Geraldo, vai lá, abre lá. Ele morava numa casinha lá, o centauro. Se o senhor entrar e sair vivo, o senhor pode roubar o que o senhor quiser. Vai falar, e saiu falando sozinho assim, foi embora. Se falar, todo mundo fala, né? Entra lá com o centauro. Ninguém nunca entrou, mas depois que o centauro morreu, entrava todo dia lá em casa. Todo dia. Não era dia sim, dia não. Todo dia, irmãos. Na época, não era nem o centauro, era um leão com fome. E a galera se reunia para ver. Você já viu um cachorro pegar uma pessoa? Eu já tive um cachorro bravo, estou falando. Não é aqueles cachorrinhos lá que dá uma mordidinha e sai, morde a sopra, não. É cachorro que vai para cima mesmo, que bicho.
O sentado não era Doberman que você diz, para. Não tem para, mas ele vai arrastando quem vai falar parando, ele vai só no murro que ele solta. Aqui nós estamos falando de um leão com fome, feras com fome, crianças, mulheres, homens. E a galera em volta lá, cheio. Acho que o ingresso era de grátis, podia chegar à vontade. E se pagasse, entrava do mesmo jeito. Porque a galera quer ver sangue, eu quero ver o couro do outro, eu quero ver pedaço de gente para todo lado. Então, na época de Cristo não foi diferente, na época dos hebreus não foi diferente. Não se engane. De quando em quando a igreja passa por isso, viu, irmãos? Deus tira um pouco da sua mão, por N razões, né? Mas ele deixa a igreja sofrer um bocado. Então, é preciso que em momentos assim, que a igreja acaba sofrendo bastante, é importante que a gente tenha pontos fundamentais que sustentem a continuidade da nossa relação com Deus. E às vezes, no presente momento, a gente não vai conseguir encontrar. Porque a desgraça está tão grande, a hostilidade é tão hostil, o dia mal se manifestou não só em Cristo, mas conosco, que a gente não encontra no presente momento alguma coisa boa que traga alegria. Parece que o sol se fechou, parece que Deus não ouve as nossas orações, parece que a igreja, nós não somos ninguém para a igreja, e mesmo que fôssemos alguém, como ele diz aqui, né, que vocês, pelo contrário, foram visitar aqueles que, no verso 34, compaixão com os encarcerados. Irmãos, os encarcerados aqui encarcerados em nome de Jesus. Eram os encarcerados que, sustentando a sua fé em Jesus Cristo, a galera caiu matando em cima deles. Não era só encarcerado, o que você está pensando. Vamos visitar os presos? Beleza, mas aqui o contexto é de gente que mantém a fé em Jesus Cristo. E por manter a fé em Jesus Cristo, ele foi preso e você não. Ele fala, meu Deus do céu, não é esse negócio, ainda bem que não fui eu, cara, eu preciso ir lá visitar o cidadão, para quê? Estimular o cara, ajudar ele a sobreviver. A gente fala que quem passa um sofrimento dentro de casa, vai lá visitar, e quem está preso de maneira injusta? E quem não tem OAB para poder lutar por ele? E quem não tem direitos humanos para levantar a bandeira e dizer não faça isso com o cidadão, porque isso é perseguição religiosa? E quem não tem ninguém para ser a sua boca, os seus olhos, os seus braços e as suas pernas? Quando a pessoa está literalmente largada, esquecida, como estava José do Egito no passado. Como o próprio Daniel, onde o rei colocou lá no livro dos reis, em que nem o rei podia voltar atrás, ele foi numa maracutaia terrena, tentado acabar com a raça de Daniel, e Daniel não tinha nem por quem clamar. Quando chega a circunstâncias assim, irmãos, parece que só o que sobra para nós são as lembranças. Porque não tem como o governo... Se tivesse, ele faria. Tem até alguns filmes, eu não lembro agora o nome lá, Origem, sei lá. Tem até uns filmes aí que o cara entra na nossa mente lá, e aí vira lá e tira algumas coisas, e assalta as nossas lembranças. Se o governo pudesse, ele faria, mas não pode. Nem que ele quiser, ele não consegue. É por isso que Apocalipse começa dizendo que João viu, mas a gente se lembra que na velhice, antes de colocar na ilha de Pátimos, os olhos de João foram vazados. João estava cego, era impossível organicamente João enxergar qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que João viu. Porque nem o Império Romano não conseguiu entrar na mente de João. Impedir a bênção de Deus de se manifestar e aparecer de maneira que ele consiga enxergar os quatro ventos, de forma que hoje, por incrível que pareça, eu e você enxergamos as coisas que hão de acontecer no último dia à luz das palavras que Deus deu a um cego. Deus orienta a sua igreja pela revelação que ele deu a um cego. O imperador via, mas não via. João não via, mas via. Porque nem o Império Romano conseguia entrar. Assim Então, quando chega a circunstâncias assim, que organicamente não tem nada, você olha a sua volta, não tem nada para poder estimular o seu coração, se até os seus olhos, se fossem possíveis, seriam arrancados pelo Estado, o que você faz? É a lembrança, irmão. Portanto, por isso que eu disse que é importante eu e você perseverarmos nos dias atuais, porque se constrói a perseverança de amanhã com as vitórias de hoje. Obedeça hoje,
Lute hoje. Faça alguma coisa hoje. Para quê? Para que você tenha lembranças na sua mente e não seja como pessoas amarguradas que numa sensibilidade, numa lentificação da alma, fazem uma estratificação da sua vida no passado e conseguem parar a agulha da sua vitrola única e exclusivamente em desgraças que aconteceram conosco no passado. É assim que acontece com pessoas amarguradas. As pessoas não amarguradas lembram dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaram o lugar onde se encontravam. As tempestades vieram e bancaram aquele lugar. Podiam levar tudo da vida dele até a sua família, eles não arredaram pé. Para trás, nem para pegar impulso eles fizeram. Isso. E aí chegou um momento que não tinha mais nada. Só tinha a lembrança. Por isso que é importante a gente cultivar bem o nosso dia a dia e a nossa mente, para que, quando houver necessidade, a gente evoque das nossas memórias aquilo que pode ser literalmente um oásis de água em meio a um deserto em que vivemos. Porque tem gente que diz, pastor, mas não tem ninguém, está todo mundo desobedecendo, a igreja se perverteu, o Estado nem se engane, todo mundo se perdeu. E eu digo, e você? Você se perdeu? Não, pastor, mas eu não me perdi, mas estou quase. Então, mas você se perdeu lá no passado? Não, eu consegui chegar até aqui. Então, lembra da sua vida. Lembra da sua história. Lembra dos seus momentos com Deus. Lembra quando a oração era fácil. Lembra quando a congregação era fácil. Lembra quando a leitura era fácil. Lembra quando a comunhão era fácil. Lembra quando a ceia era fácil. Lembra quando as dificuldades eram irrisórias. Lembra quando as dificuldades não eram impeditivas. Lembra quando as dificuldades não eram grandes o bastante para tornar-se um obstáculo forte o suficiente para impedir que você congregasse, amasse seus irmãos, distribuísse seus bens e pudesse fazer até coisas boas em meio a ambientes absolutamente hostis. Lembrança. Qual é a lembrança que você tem da sua vida? A gente gosta de falar da igreja, né? Vamos falar da sua vida. Qual é a lembrança que você tem da sua história? Ele diz, lembrai-vos de dias anteriores em que vocês bancaram esse lugar. Então, se a gente quer viver de maneira adequada para a segunda vinda de Jesus Cristo, suportando humilhação, suportando prisão, suportando tribulação, suportando confiscação, sei lá se existe essa palavra, mas no meu vocabulário existe, confiscação, suportando ameaçação, isso. Ele falou que vai me bater, né? Assim que a criançada, né, quando entra no carro, ele está olhando para mim. Pelo amor de Deus, para de olhar para o outro, olha para frente. Aí fala, seu lugar é aqui, quem tem filho sabe disso, né? Vai lá, Vande, você vai ver lá. Tem filho, sabe, você faz uma linha de Capricórnio dentro do carro, você leva com você a linha de Capricórnio dentro do carro. Ele olhou pra mim, ele tá tocando em mim, ó, o dedo em mim ali. Nossa, mano, Terceira Guerra Mundial dentro do carro. Não é nem ameaça de morte, às vezes a gente é assim. Como é que a gente consegue? Só 3 coisas podem acontecer com os crentes. Ser abençoado é uma bênção. Ser morto também é uma bênção. Vai chegar até Cristo. E ser atormentado. Isso aqui é meio ruinzão, assim, eu sei disso, mas é também bom, tá, irmãos? Porque se a gente for atormentado por fazer o que é correto, a gente deve sustentar, porque nós teremos grande galardão, porque o próprio Jesus Cristo também fez isso. Então, quando você sofrer, a primeira pergunta que deve existir na sua vida é: eu estou sofrendo por aquilo que é justo ou injusto? Se for o que é justo, alivia o teu sofrimento. Se for o que é injusto, muda. Se for o que é justo, vai doer, mas continua firme, porque Deus vai produzir alguma coisa boa dentro de nós. Então, a primeira coisa é lembrança. Lembrança da própria história. Segunda coisa, como aguardar a vinda de Cristo, não só com lembrança, mas também com confiança. Está aí no verso 35, não abandoneis a vossa confiança. Basicamente, a gente já estudou isso, quer dizer, não esse texto, mas um outro texto lá de Hebreus, né, lá atrás, em que, resumindo, a palavra confiança significa eu tenho liberdade para falar sobre qualquer coisa. É a junção de 2, 3 termos lá em grego que significa isso. Eu, liberdade, falo tudo. Parece meio índio, né?
minha liberdade para falar. É mais ou menos isso, né? Por quê? Porque quando a gente está andando, as pessoas ficam coagindo e elas, não basta a gente não viver, elas não querem nem que a gente fale. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias haverá de crescer o número de pessoas que buscam conselheiros segundo as suas próprias cobiças, porque sentirão coceira nos seus ouvidos, buscando pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Aquilo que eles não querem ouvir, eles sentem aversão à verdade. E não basta, não pense que as pessoas estarão satisfeitas em abraçarmos a verdade na igreja. Em lugar nenhum. Se você falar, irmão, você não está entendendo, eles vão querer cortar a sua língua. Então, a ousadia que ele se refere aqui, que pode ser traduzido, que eu gosto mais como liberdade, que a gente estudou isso anteriormente, a nossa confiança ou a nossa liberdade, ou a nossa capacidade de falar sobre qualquer assunto, em qualquer lugar. Cara, desde que eu me lembro de ser gente trabalhando na igreja, eu ouço pessoas tentando eliminar determinados assuntos na igreja. Irmão, só tem um jeito de um assunto ser eliminado na igreja, se ele não estiver revelado na palavra, só isso. Qualquer assunto, tá, irmãos? Não me interessa o tópico. A galera, me lembro, né? Vamos falar de sexo? Não, Deus me livre. Teve gente que me chamou uma época para na igreja falar de Provérbios, capítulo 5. O senhor pode ir lá falar sobre pastor Provérbios, capítulo 5? Eu falei, pode, mas por que você não estuda? Vocês estão estudando sequência, né? Porque Provérbios, capítulo 5 fala daquilo. Eu achei estranho, eu fui até olhar, né? Daquilo? O que será que a pessoa está se referindo, né? Que fala daquilo? Fala daquilo, irmão. O negócio nem fala nem o nome, é igual câncer, assim, é aquela coisa. Que coisa mais estranha, irmãos. Irmãos, não é comigo, é com ninguém. Ninguém tem liberdade para impedir que os assuntos revelados na palavra de Deus sejam ensinados à igreja. Por isso Paulo diz, quando ele vai se despedir da igreja de Éfeso, que eu ensinei todo o conselho de Deus. Então, qual é a importância da igreja? De ensinar todo o conselho de Deus que esteja registrado na palavra. Se estiver registrado, qualquer que seja o tópico, a igreja tem a obrigação de se debruçar sobre ele. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas se está revelado, não tem a capacidade de tentar fazer com que determinados assuntos sejam extirpados das conversas com a igreja. Se são assuntos que são, às vezes, melindrosos, eu sei que tem assuntos mais melindrosos, menos melindrosos, né? Mas se está revelado, por alguma razão, Deus achou que era importante, a gente vai ter que gastar o nosso tempo nele com piedade, com carinho, com cuidado, mas a gente vai ter, ok? Então, a segunda coisa que ele diz é essa confiança, essa capacidade de, mesmo em ambientes hostis, onde as pessoas estão querendo acabar com a raça deles, e entre as coisas que as pessoas farão primeiro para acabar com a raça deles é fazê-los calar, fazê-los fechar a boca, parar de falar. Isso começa a apostasia se manifestar dessa forma. Quando há uma hostilidade da parte de quem quer que seja, para que aqueles que são embaixadores de Cristo, todos nós, aqueles que receberam, foram convertidos e agora falam em nome de Deus, todos nós, eles possam falar da palavra de Deus e dizer, para de falar, eu não quero ouvir, silêncio, fique quieto, isso aí está errado. Se ensina isso lá dentro da sua casa, nem dentro da sua casa eles não vão querer que você fale. Então, mas aí é um problema, porque a gente tem a confiança, e uma das coisas que sustenta cada um de nós na vinda de Jesus Cristo em meio a sofrimento, não são só as lembranças, mas é a nossa liberdade e capacidade de, em quaisquer circunstâncias, termos a condição de falarmos de qualquer assunto. Assuntos que, às vezes, nem sempre nós estaremos tão bem com ele, falaremos aos outros e a nós, mas precisaremos falar. A verdade não deixa de ser verdade se eventualmente a gente não vive essa verdade. Ela continua sendo verdade. O desafio é para a gente cada vez mais viver essa verdade. Mas à medida que a gente vive ou não, é para continuar falando a verdade. Por isso é que é desafiador. Porque se fosse só para falar a verdade o dia que a gente está em comunhão com essa verdade, aí estava fácil. O problema é que aí você vai para casa, dorme. Aqueles que vivem em contradição, aqueles que vivem em determinada inconsistência, o que eles fazem? Normalmente não vem na igreja, fica lá, sei lá, se é o caso de quem não vem na igreja, mas tem gente que faz isso, fica lá 4, 5 domingos, tentando colocar a cabeça em ordem, agora eu consigo ir na igreja lá, porque pesa,
O problema é que a liderança da igreja tem que, além de vir na igreja, ainda tem que falar. Por isso que lá em casa tem uma ordem estabelecida, baixada do céu, que depois de sexta-feira o sol se pôs, ninguém fala absolutamente nada, nem me cobra de absolutamente nada. Por uma razão simples, se a gente brigar, eu não consigo me reconciliar até domingo para poder ensinar para vocês, entendeu? Ah, pastor, mas e aí, como é que briga? Briga na segunda. Meu Deus, amanhã está chegando, amanhã é o dia de briga lá em casa. Lá. Beleza, amanhã tem. Aí eu tenho uma semana para ficar bicudo, arrumar, beleza, até a próxima sexta-feira. Sexta-feira o sol se pôs, é igual lobo, acabou, irmão. Só todo mundo cantando, hinos de louvor, vejo anjos na minha casa aqui, glória a Deus nas alturas, é isso aí. Porque senão não dou conta, é simples assim. É fácil para você vir e ficar quieto, aí entra mudo e ser calado. Mas para mim vir falar, e às vezes tem determinadas situações que eu preciso acertar, como é que faz? Ah, pastor, você não vai acertar? Na segunda. Entendeu? E se você quiser falar comigo, não fala na segunda não, porque é folga, deixa eu falar na terça, pelo menos deixa eu respirar um pouco. Na segunda eu já apanho em casa, na terça eu apanho de vocês, pelo menos até sexta-feira eu consigo acertar, beleza? Senão não dou conta. Mas todos nós precisamos acertar e falar. Ousadia para falar, ok? No presente, preste bem atenção, esse bordão, no presente perseguição, no futuro premiação. No presente perseguição, no futuro premiação. O mundo diz assim, aproveite agora e pague depois. Deus diz assim, sacrifique-se agora e receba depois. É diferente. É diferente, entendeu? Bem diferente. Aproveite agora e pague depois. Deus diz, sacrifique agora e receba depois. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, que lindo, né? Se desfizer, morrer, tá, gente? Se você morrer, temos da parte de Deus um edifício. Eita glória, né? Eu já disse, eu não tenho casa aqui na terra não, mas no céu tem um edifício, hein, Marconi? Lá é mais do que um sobrado, lá vai ser na rua principal do céu, onde abrir a porta, a Trindade está na minha frente. E aí, Geraldo, opa, tem que ser assim, mano. Porque a pancada aqui é grande, Viva a verdade para você ver, é grande, não é fácil não, nunca vai ser fácil. Se perseguiram a Jesus, e a gente não é maior do que ele, vão perseguir a nós. É assim que funciona. Mas o que a gente faz? Continua falando. Numa postura estoicista, né? Ele diz assim, que é fatalista, eu vou aguentar porque as coisas são assim mesmo. Tem gente assim na igreja, que no final das contas a pessoa até tem confiança, mas por ser fatalista. Já que é tudo assim mesmo, então bora. Não. No cristianismo a gente é esperancista. A palavra não existe, mas no meu português existe, tá bom? Então eu estou inventando. Então, em vez de ser fatalista, a gente é esperancista. A gente vai aguentar justamente porque as coisas não são assim. É bem diferente. Não é tanto faz como tanto fez. Não, eu aguento, irmão. Eu aguento até meu irmão voltar. Quando meu irmão voltar, e eu estou falando com ele, até lá eu converso com o pai. Pai, e aí? Você não vai fazer nada? Você não é desse jeito? Você não vai tomar providência? E o pai, sei lá o que ele responde para cada um, né? Mas às vezes ele fica frio gerado, relaxa aqui eu vou resolver a parada de outro jeito. Não, resolve aí, mano. Porque eu estou triste com esse negócio aí, porque a injustiça está campeando, o negócio está aumentando, a tribulação está me perseguindo, me torrando a paciência, estão me mandando calar a boca quando não era para calar a boca, estou falando a verdade. Como é que faz? Faz nada, continua seu caminho. Mas estou sofrendo. Jesus sofreu, continua o caminho. Ah, mas não estou aguentando. E ninguém vai fazer nada? Eu faço, desde que eu governo. Todas as minhas obras são permeadas pela minha santidade, diz o Senhor. Eu não sei exatamente de que jeito, eu só sei porque está revelado. Então, eu não sei como é que funciona. Porque às vezes a gente olha para o mundo e diz, parece que só vem injustiça acontecendo. E dá a impressão que se existe um governante, ele é injusto tanto quanto a injustiça campeia ao nosso redor. Não é, irmãos. O fato da gente não saber harmonizar Deus governar com a injustiça campeando no presente momento, porque talvez no nosso coração a gente diga, se eu estivesse no lugar de Deus eu faria diferente, e nós somos assim, e às vezes não gostamos de quem lidera, porque a gente acha que se estivesse liderando no lugar de quem lidera, nós lideraríamos diferente. Não interessa como lidera, interessa é a estrutura que Deus colocou para poder fazer com que cada um de nós ganhe uma competência e uma maturidade espiritual. E ele diz que nós ganharemos essa competência e maturidade espiritual através do corpo de Jesus. Jesus governa a igreja através do seu corpo, que somos nós. Pessoas imperfeitas, é verdade. Pessoas com problemas. Pessoas que precisam de ajuda. Mas Deus governa a igreja assim.
E é bom a gente tomar muito cuidado, todos nós temos o direito de dizer não. Mas presta bem atenção, porque todos nós teremos a responsabilidade de responder pelos nãos que nós dissermos aqui e na eternidade. Isso aqui eu já falo faz muito tempo, tá, irmãos? Tinha programa lá no Paraná, Marconi, diário. Assistiam diariamente mais de 2.000 pessoas. Era a média de 2.000 a 2.500. A galera me encontrava na rua. E aí, Geraldo? E aí, pastor? Tudo bem? Tudo bem. Uma vez eu estava entrando numa farmácia. Você já fez isso. Você só não está falando para mim, mas você fez. Você entra na farmácia, dá de cara com aquela parede de vidro que não tem nada. E parecia que um terremoto aconteceu na farmácia. Eu caí no chão, todo mundo olhou para trás, eu levantei assim, fiz de conta que não é comigo, entrei na farmácia olhando para trás. E o que será que aconteceu? E aquele uma barulheira lá, e tinha gente lá, ainda olha para mim e diz, e aí, pastor, tudo bem? Aquele negócio, o cara ainda me conhece, não é possível. E o pessoal dizia para mim assim, pastor, eu não gostaria que o senhor desse entrevista, às vezes eu fazia entrevista, eu quero que o senhor dê estudo bíblico. Interessante. Gente que eu nunca vi na vida. Eu só dei estudo bíblico, o que nós queremos é estudo bíblico. Então, irmãos, isso aqui eu já falo faz muito tempo. Não é de hoje, não. De sermos pessoas que têm a memória boa, mas pessoas que também têm a confiança boa. Confiança por uma série de razões, de não sermos fatalistas, mas esperancistas, de não aguentarmos porque é assim mesmo, é justamente de aguentar porque as coisas não são assim mesmo. Aquele que é paciente, não é paciente porque ele é fatalista. Ah, fazer o quê, né? Sou paciente, não tenho o que fazer. Não, ele é aquele que vai... Jesus Cristo não revidava com o traje quando era ultrajado, mas entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Então, para não haver nenhum prejuízo do julgamento, e aí, pai, como é que é esse negócio aqui? E diz a Bíblia que as orações de Cristo eram ouvidas, diferente de nós, né, que algumas são, outras não, sei lá, né? E Cristo sempre era ouvido. Aliás, eu estou falando isso na frente de vocês, diria Jesus Cristo, para que eles saibam que as minhas orações são ouvidas. E as minhas orações sempre foram ouvidas. E Jesus Cristo está lá, pai, e aí, como é que faz isso aqui? Não, anda lá, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. Isso, e o machado que cortou e matou Jesus Cristo é o mesmo machado que vai voltar e vai sapecar a vida de um monte de... Eu conheci alguns, eu sei que todos nós somos assim, tá? Mas alguns eu posso dizer com certeza que Deus matou. O machado cortou. Com certeza absoluta. Não vou dizer aqui, público não tem razão para isso. E você deve conhecer também. Então, é bom a gente ficar com as barbas de molho sobre a nossa fala, sobre a nossa confiança, para que ninguém tenha a autoridade que Deus não deu de minar a nossa capacidade de falar das verdades reveladas. Essa é a nossa responsabilidade como embaixadores de um outro mundo que nós somos, de falar deste mundo. Senão, perde o sentido de sermos embaixadores. E, por fim, não só lembrar, não só confiar, mas também perseverar. Está aí no verso 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A gente alcança a promessa fazendo a vontade de Deus. Está lá Paulo dizendo isso, irmãos, mas a vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição. Camarada que anda dizendo por aí que homossexualidade não é pecado, sinto muito, mas é. Respeito, mas é. Sinto muito, se tem alguém aí com dificuldade, fale, procure ajuda, porque a Bíblia diz que não entram os homossexuais. Também não entra efeminado, tem que ter cara de homem e cara de mulher. Também não entra mentiroso, também não entra beberrão, também não entra glutão, cara que come o almoço, a sobremesa e o jantar, mas na hora do almoço. Não, calma, irmão, jantar é na hora da janta, na hora do almoço é só almoço, calma, come menos. Esse negócio de casamento aí, a galera, eu não gosto desse negócio, se tiver eu vou falar, hein, já estou avisando logo. Vai ter o casamento da Jade, eu vou lá nesse casamento, obrigado Jade por me convidar, vou pregar, ainda fui convidado como é que é o nome? Padrinho, nunca fui padrinho na minha vida de casamento, porque eu sempre preguei, né? Mas a galera chega lá num casamento onde tinha docinhos, 12 docinhos por pessoa, 12 bitelas, você não come, irmão. Depois de entrada, janta, sobremesa, 12, não dá conta, não cabe. E aí o que o cara faz? Pega aquele negócio que tem embaixo do prato lá, supla. Está liberado os ossinhos, já tem 12, irmãos. Vai tranquilo, vai na fé, fica em paz, vai sobrar.
O camarada vai lá e faz assim, ó. E diz assim, pastor, estou pegando para o senhor. Para mim, não. Você pega, não me mete nesse bolo, não, irmãos. Se você fizer isso, você vai ouvir de mim. Porque no céu não entra no céu homossexual, não entra com milão também, não. E vamos ser justos, não entra o que não é para entrar. Então, nesse sentido, a gente deve perseverar, a gente deve lutar para fazer a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, continuando, certamente nós haveremos de receber a promessa, depois de continuarmos a fazer a vontade de Deus. Sexualidade, já vou dizendo logo, é dentro do casamento com a pessoa que você casou. Entendeu? Hoje tem que dizer tudo isso, né? Porque senão tem até os menage aí, tem os swings da vida dentro da igreja. Não. É com o marido e a mulher, entendeu? O sexo é só com o marido e a mulher que você casou. Não precisa entrar mais ninguém, nem na sua mente. Aliás, tinha pastor que dizia assim, eu achei bonita aquela pergunta. Você promete que nunca vai ter alguém entre você e sua esposa? Prometo, nem na sua mente. Se der, vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. Mano. Porque tem gente se deitando com um monte de outras pessoas na mente. Nem vou dizer que quando eu estava num outro planeta, a pessoa ouvindo o pastor pregar, disse, não foi nem eu que estava pregando e nem foi para minha esposa. Beleza? É numa igreja, uma congregação que tinha lá em Marte. E a pessoa disse dentro da igreja para a esposa do pastor, eu perdoo você. Por quê? Porque quem devia estar casada com seu marido era eu. Ixi, tem coisa dentro da igreja, hein? Tudo que os ímpios vão experimentar do céu, irmãos, é aqui agora e nunca mais. E tudo que os pios vão experimentar do inferno é aqui agora e nunca mais. Tudo que os ímpios vão experimentar do céu é aqui agora e nunca mais. Mas tudo que os pios, não é pia, é pio. Tudo que os pios vão experimentar do inferno também é aqui agora e nunca mais. Então, o que a gente deve fazer? Continuar, perseverar. Pelas razões, e eu peço para o pessoal do Ministério de Música vir à frente, para a gente cantar aquela segunda música, por favor. Pelas razões seguintes: possessão, galardão, obtenção, antecipação e preservação. Eu vou repetir com calma. A gente deve lembrar, confiar e continuar. É bom que a gente tenha boas lembranças de nós mesmos. É bom que a gente tenha boa confiança. Ninguém tem direito de tirar o nosso direito de falar sobre todo o assunto revelado, tá bom? Mas continuar. Por que continuar? Anota. Possessão, patrimônio superior, galardão, grande galardão, obtenção, alcançar a promessa, antecipação, breve Cristo vem, preservação, a conservação da nossa alma. Por que eu devo continuar? É por essa razão, irmãos, ou por essas razões. Não tem outra razão. Você fica olhando, às vezes, pelas razões erradas, e aí você começa a baquear e não vê sentido de continuar no Evangelho, porque a injustiça está campeando, a falta de santidade, etc, etc. A razão não é essa, irmão. Possessão, galardão, obtenção, antecipação e preservação. Por estas razões, eu e você devemos continuar, a despeito de. Congregacionalidade, a despeito de. Nunca se esqueça disso. Se os outros não estão fazendo, como diria uma boa mãe, problema dos outros, você não é os outros. Continue. Persevere. Deus quer isso de todos nós. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar a segunda música que fala justamente... O que aconteceu? É Maranata. Ah, tá. Acho que é essa mesmo, Maranata aí. Quase certeza. Vem Jesus, vem... essa mesmo. Vamos cantar afinado, fica melhor. Mas é isso aí. Lembrar, confiar e continuar. Simples assim. Vamos cantar?
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, durante esse tempo, deve viver pela fé. Se ele retroceder, nele a minha alma não tem alegria. Você quer alegrar o coração de Deus? Continue. Só isso. Como? Lembrando, confiando e perseverando. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, ela é desafiadora. Há momentos que parece que existem tantas razões para nós pararmos, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós precisamos andar por fé. Fé em Cristo, fé no Senhor, fé nas promessas cumpridas e fé nas promessas abertas, que tanto quanto aquelas do passado que estavam abertas e foram cumpridas, estas que hoje se encontram abertas também serão cumpridas. Nos ajuda a termos fé em Cristo. Nos ajuda a termos fé no Senhor, Pai. Nos ajuda a abandonarmos a nossa própria justiça e a abraçarmos a justiça de Cristo. Nos ajuda a abandonarmos os nossos próprios anseios e abraçarmos os teus desejos para nós, a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Se existe alguém aqui, ó Deus, com dificuldade de perseverança, tem misericórdia. Se existe aqui alguém, ó Deus, que está pensando em parar, que o Senhor, com essas razões, possa reavivar o dom que existe e que o Senhor mesmo colocou em nós. Que haja alegria nessa igreja. Que haja perseverança em todos nós. Perseverança, continuando obedecendo a tua palavra e a tua vontade. Porque certamente haveremos de receber a recompensa. É grande o galardão daqueles que perseverarem. Ajuda-nos a sermos ousados. Ajuda-nos a falarmos nessa caminhada difícil, ó Deus, intensa para cada um de nós, a continuarmos a falar das tuas verdades, que às vezes nós mesmos temos dificuldade em obedecê-la. Dá-nos graça de termos bons pés, boas mãos e uma boa boca. Ajuda-nos a sermos boas testemunhas das coisas celestiais. E, ó Pai, ainda que no âmbito da nossa atuação as coisas se escurecerem tanto que nós não enxergarmos ninguém, ó Deus, perseverante, e com isso o desânimo se abater sobre a nossa alma, ajuda-nos pelo menos as nossas próprias lembranças do passado, de quando éramos firmes no Senhor, quando superávamos qualquer obstáculo e dificuldade com muito mais facilidade. Dá graça para que paremos nas lembranças boas e não nas ruins. Nós não queremos ser amargurados, mas queremos ser felizes em saber que o Deus que estava conosco no passado também está conosco no presente. Ser com essa igreja, Pai, Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Pai, ser com os teus filhos espalhados por toda a face da terra. Dá graça para que todos aqueles que precisam do teu Espírito, ó Deus, possam encontrar, reavivados pelo teu Espírito, um coração, um olho, uma boca, mãos e pés, corpos que anunciam as boas novas, para que sejamos bem-aventurados. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.